Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Hoje ao vivo com o tema internação compulsória. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza a internação compulsória de dependentes químicos, podendo ser solicitada até pela família. Nossos convidados são o presidente da Comissão Especial de Pessoas em Situação de Rua, o vereador Raimon. O integrante da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas, o vereador Jones Moura. E o presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB-RJ, Dr. Vanderlei Rebelo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de começar com o senhor, vereador, em relação a uma discussão polarizada, né? É um recurso para evitar um mal maior ou um retrocesso, na sua avaliação? Olha, essa fala de que é um recurso para evitar um mal maior, na verdade, ela está incompleta. A gente tem que colocar mais coisas aí. Mas não deixa de ser. Eu preciso dizer aqui que não deixa de ser. Sérgio, nessa primeira fala, eu vou até falar pouco. Eu gostaria de ouvir os outros debatedores também sobre esse tema, para a gente poder continuar abordando. Mas eu queria colocar aqui o nosso posicionamento, o que a gente defende. Nós fomos eleitos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para a nossa vereança na cidade do Rio de Janeiro, com muitas pessoas acreditando que nós seríamos capazes de poder interferir em situações como, por exemplo, essas, e a gente conseguir aí promover um debate, a gente conseguir colocar posicionamentos, conseguir fazer formação de opinião de forma a contribuir, a colaborar. Agora, eu acho que a gente precisa se lembrar de uma coisa. Eu conheço os debatedores aqui à mesa, quero dizer que eu estou muito feliz em participar desse debate com todos, mas conhecendo bem como que cada um trabalha, eu preciso aqui fazer um apontamento importante. Existem dependentes químicos de uma maneira e de outra. Existem drogas ilícitas e drogas lícitas. Existem problemas que as drogas lícitas trazem, problemas que as ilícitas também trazem. E a nossa sociedade, ela sofre muito por causa disso tudo aí. E o importante dizer que as drogas lícitas, aí a gente vai colocar aí cigarro, cerveja ou qualquer outro que são lícitas, essas aí a gente consegue traçar um perímetro da desgraça que ela causa. Ela causa um problema na família, ela causa um problema para o próprio usuário e depois ela também vai causar um problema no Sistema Único de Saúde, onde o imposto do cidadão que ele paga, aquilo ali vai ser esse dinheiro utilizado para tentar recuperar esse indivíduo aí. Você consegue traçar um perímetro. Agora, o usuário das drogas ilícitas, ele tem um mal tremendo na sociedade, a ponto de que você não consegue traçar um perímetro. Você não consegue imaginar a desgraça que ele vai fazendo na sociedade. Embora ambos precisam de um tratamento, precisam ser resgatados, ambos precisam ser observados pelo poder público, é preciso políticas públicas, é preciso resgate, e a gente vai estar falando sobre isso aí no decorrer do debate. Vereador, o senhor concorda com esse posicionamento? Ou seja, significa um retrocesso? É para evitar um mal maior? Como é que o senhor analisa isso? Pois é, Sérgio, eu quero agradecer também que o Vanderlei, o Jones e a você e a Rio TV Câmara por esse debate, dizer que, na verdade, eu considero que é um retrocesso. E eu digo com muita clareza, né? Tem umas questões que a gente precisa de tratar delas, que é a questão das liberdades. Né? E aí há aqueles que dizem, mas fulano de tal não está à altura de exercer a sua liberdade. Quando a gente tem essa lei, a Lei 13.840, sancionada pelo atual presidente, e que ela prevê a internação compulsória, nós abrimos um flanco para que a gente tenha o encarceramento de pobres, porque nós estamos falando de internação compulsória. Eu lido aqui na Câmara Municipal e na cidade do Rio de Janeiro há 10 anos como parlamentar e há 20 anos como cidadão no Rio de Janeiro com o tema da população em situação de rua. Nós, às vezes, olhamos para esses cidadãos e talvez a categorização que fazemos é que ele é um usuário e, portanto, esta lei ela abre brecha para que o poder público se exima de construir política pública adequada, portanto, no meu entendimento, isso é um retrocesso, e porque ele se exime de fazer isso, ele quer resolver as questões para usar uma expressão que é uma expressão de efeito, né, para evitar o mal maior, quando ele, por exemplo, diz que esses sujeitos são sujeitos que têm que ser internados. Internados onde? Essa internação compulsória para onde? É para o SUS? Ou é para as comunidades terapêuticas? Como é que nós tratamos, por exemplo, a questão da luta antimanicomial?
é a gente dizer, expressar, afirmar que os mais pobres precisam ser encarcerados porque eles atrapalham a paisagem das cidades. Portanto, no meu entendimento, é um baita retrocesso. Doutor Vanderlei, o senhor está aí no meio dessas duas opiniões, né, contrárias. Eu gostaria da sua análise, da sua experiência à frente aí da Comissão de Políticas sobre Drogas, né, da OAB. Como é que o senhor analisa essa situação? A gente está caminhando ou retrocedendo? Boa tarde a todos. Eu não tenho dúvida de que é um retrocesso. A lei anterior já havia a previsão dessa internação, só que ela era mais restrita, né? Dependia de uma determinação judicial, etc. Hoje em dia, qualquer pessoa da família, até do poder público, pode sugerir a internação. A gente tem que levar em consideração que o objetivo dessa nova lei é o usuário do crack, né? Que estão pelas ruas de todas as cidades brasileiras, praticamente. Então, tem um objetivo determinado. Porque, falando em drogas, a gente tem uma droga ilícita que é permitida o consumo, que é o álcool, que ela é muito mais danosa do que todas as drogas ilícitas juntas. Ela mata mais, ela causa acidentes de trânsito, ela gera violência doméstica, isso é o álcool. E, com relação a ele, o que vai acontecer com relação à internação compulsória? Vão determinar também que sejam internados os que abusam do álcool? Como é que vai ser isso? Ou o público-alvo é efetivamente o usuário de crack? Porque a lei nova, a Lei 11.343, que tem o capítulo da prevenção e o capítulo da repreensão, ela acabou com a pena privativa de liberdade para o usuário de qualquer tipo de drogas. Agora, foi uma armadilha, né? Porque a garotada acha que pode usar droga livremente e não é assim. Eles ainda são conduzidos na presença de uma autoridade, de um juiz para se explicar e no máximo ela vai levar uma bronca. Então o que acontece? Há a liberdade, como falou bem o vereador, eu acho que usar drogas, assim como o álcool, é um direito de qualquer cidadão. Agora, o que está faltando efetivamente é a educação. É a educação nas escolas, é a educação na família, é isso que tem que ser trabalhado efetivamente. Eu acho que essa internação, eles vão fazer, na realidade, uma limpeza das cidades, né? Tirar o usuário de crack da rua e vão levar para onde? Se a gente sabe que a nossa rede de saúde está sucateada, estadual, municipal e municipal, pouco atendimento eficaz, e eu quero ver como vai encaixar essas pessoas, onde elas vão ser levadas e conduzidas, sem a vontade delas, que a vontade é sempre o fator mais importante no tratamento da dependência química. Vereador, os críticos afirmam que é uma medida extrema. Na sua avaliação, existe um ponto de equilíbrio onde a lei viola, no caso, o direito do paciente? Até que ponto ele não estaria mais ciente dos seus atos, na sua avaliação? Não, eu acho que a lei é clara. A gente tem um amparo legal no Brasil para levar compulsoriamente o usuário de drogas quando ele já perde a sua capacidade da faculdade mental. O usuário de drogas, ele tem um problema. A gente está falando aqui de liberdade do usuário de drogas. Eu não consigo assim entender muito quando uma pessoa que não tem mais amor à própria vida, a gente tem que se lembrar que isso é uma fase. O camarada começa experimentando, depois ele começa se percebendo que ele está preso àquilo dali, depois ele começa a se tornar praticamente uma pessoa que tem ali uma doença mental. E isso é um problema psiquiátrico. E esse tipo de pessoa ali, enquanto ele está passando por essas fases, ele está abandonando o amor próprio. Pessoas que chegam na última fase dessa triste história da trajetória dele, que não teve amor próprio, ele não vai ter amor pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, quanto mais pelas pessoas da sociedade dele. Então, eu não consigo entregar nas mãos de um usuário de drogas a capacidade dele decidir sobre ele, porque ele não vai pensar nele. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba passando a mão na cabeça de pessoas dizendo, tadinho, coitadinho, é um usuário de droga. Filho, você quer ir para uma internação? Não, não quero. Então fica aí. Fica aí, vai usando suas drogas, porque você tem esse direito. Mas que direito é esse? Sabe, o vereador Raymond falou aqui da comunidade mais pobre, e quando a gente pensa nessas pessoas, a gente, né, vereador, que tem contatos com tantos que vão nos nossos gabinetes, quantos nos pedem ajuda, tantas mães, e falam assim, olha, o meu filho precisa ser levado para o local de tratamento.
E o local de tratamento, finalizando aqui essa parte, o local de tratamento, ele ainda não acontece no Rio de Janeiro, nós estamos falando aqui de Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, de forma que a gente possa confiar. Então eu tenho, na verdade, aqui um problema que envolve as instituições. Eu tenho um problema judiciário, sim, que não consegue ter força para obrigar a ter que o Estado fazer, um Estado que é omisso. Eu tenho também um Ministério Público, sei lá, não sei se esses anos que a esquerda pairou no Brasil, fez um Ministério Público hoje pensar de uma forma muito inclinada nas questões ideológicas. Tenho um grupo de direitos humanos que mais parece vem com aquelas falas um pouco demagoga e hipócrita e dizendo que eu quero sarar e sanar o problema dando liberdade para um usuário de droga, ele está matando aquele usuário de drogas e ainda vai contagiar a sociedade inteira. Nós vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco eu volto com o senhor, vereador Raimon, porque eu acredito que o senhor queira fazer um contraponto em relação a essa questão. E o Rio TV Debate vai para um breve intervalo e volta já. Voltamos com o Rio TV Debate, hoje ao vivo com o tema internação compulsória. No bloco anterior, eu cortei o início, ou seja, a intenção de fala do senhor, vereador Raimon, com base na afirmação do vereador Jones Moura. Eu gostaria que o senhor iniciasse a sua fala justamente analisando essa situação. A recuperação depende da vontade do paciente, onde que afeta essa liberdade? Pois é, você sabe que o Jones, na exposição dele, ele fala sobre a questão dos direitos humanos, que a impressão que se dá na fala dele é de que vamos deixar para lá, para ver até onde é que chega, né? Nós que passamos, por exemplo, pela Avenida Brasil, para dar um dado concreto, e vemos os usuários de crack, a impressão que dá é que a gente está dizendo, deixa para lá, deixa ver onde é que isso vai dar, deixa ver quando é que a morte vai chegar, quando na verdade não é isso. O que nós estamos dizendo é que há outros caminhos a serem feitos que não o caminho da internação compulsória. Esse tema é um tema muitíssimo polêmico. Nós temos, por exemplo, um governo que nos adoece e que depois não nos deixa morrer porque nos quer vivos para alimentar as suas comunidades terapêuticas. Percebem? Olha que loucura. Alguém que nos mata, que nos adoece e que não permite que a gente morra. A gente tem que ter uma sobrevida para aí sim criar-se as comunidades terapêuticas e então a gente ter aí rios de dinheiro para as comunidades terapêuticas. Quando a gente compreende dessa forma, a gente tem que entender que a classe política existe junto com a sociedade para construir política pública. Quando nós temos aquilo lá, nós estamos falando daquilo que é o efeito. O efeito é o que a gente está vendo lá, né? A consequência. Agora, a causa é o abandono. Nós viemos de um governo agora que em 2017, quando Temer rouba a cadeira presidencial de presidenta Dilma, ele aplica uma emenda à Constituição, que é a PEC 55, deu origem à emenda constitucional 95, dizendo que tem que barrar os investimentos para a saúde, para a educação e para a assistência. E aí não quer que as pessoas adoeçam, não quer que as pessoas morram, não quer que as pessoas sofram. Então, nós, os políticos, temos que trabalhar nessa ótica, construção de política pública, porque os homens e mulheres empobrecidos, que estão enxafurdados nas drogas, eles são cidadãos de direitos e não sou eu quem levo para ele, não sou eu que levo para ele a condição de ele ser livre ou não. Isso independe de mim. Quem sou eu para dar ou não liberdade ao outro? Né? Eu tomo esse copo d'água, né? Eu não sou usuário de nenhuma droga, tenho resistência a um copo de cerveja, eu tomo um copo de cerveja e fico tonto. Portanto, não tenho nenhuma predisposição. Mas quem decide se eu vou tomar um copo de cerveja ou não sou eu. Quem decide se eu vou tomar uma dose de cachaça ou não sou eu. Portanto, quem decide se vai usar uma peça de crack ou não é ele. Agora, é claro que a gente conscientize que a cerveja é ruim, que o álcool é ruim, que o tabaco é ruim, que o crack é ruim, que a droga mais pesada, quanto mais pesada, pior ela é. Claro que esse processo se dá. Agora, não significa dizer que nós da esquerda, né, o Jones tem essa mania de dizer isso, que nós da esquerda estamos, de certa forma, acobertando tudo isso. Nós queremos, Jones, construir política pública. E política pública não é adoecer as pessoas para depois oferecer a elas um tratamento que o Estado paga para, inclusive, beneficiar comunidades terapêuticas que a gente sabe a quantas andam, que é o retorno dos manicômios, para a gente ter bastante clareza em relação a isso. Então, eu acho que essa é a luta nossa, construir política pública. Doutor Vanderlei,
o vereador falou justamente em outro caminho a ser feito. A gente pode ter que tipo de política pública, por exemplo? O que o senhor sente falta lidando com o problema? Principalmente o que eu sinto falta é educação. É uma educação de qualidade. A gente está vendo o que está acontecendo nas escolas aí, nas escolas públicas principalmente, né? Os professores com medo de dar aula em vários lugares. Na realidade, quando a gente fala sobre esse tema, ninguém está errado. O que a gente poderia imaginar que seria o melhor é realmente o que o vereador falou. Vamos tirar da rua e tentar tratar. Mas a gente tem que pensar no seguinte: existe o direito humano fundamental de liberdade, de ir e vir, de usar o que quiser, e a gente não pode evitar que esse direito aconteça, se realize. E agora, nós temos alternativas. Nós temos que ter uma legião de psicólogos, assistentes sociais nas ruas para conversar com essas pessoas e tentar convencê-las de irem se tratar voluntariamente. Nós vamos restabelecer aqui instituições fechadas, que é ruim. Na realidade, eles vão se sentir indo presos, porque eles não podem sair. Está até uma previsão na lei que a família pode autorizar que não quer mais o tratamento. Como é que isso vai acontecer? Pessoas que já têm dificuldade de conviver com aquele dependente químico. Aquele dependente químico vai se revoltar contra a própria família. A família vai chegar lá e vai dizer: eu quero que ele saia. E ele vai ter que sair, porque está na lei. E eu continuo insistindo. O que é proibido, as pessoas se atraem pelo que é proibido. Temos condições de internação, vereador Jones Moura, em relação a isso? A gente já vive uma saúde tão precária, né? Ou seja, falta de leitos, assistência. Onde que todos esses pacientes podem estar? Olha, eu já visitei uma comunidade terapêutica, for lá na minha página da rede social do Facebook, vai descendo um pouquinho lá, tem um vídeo em que eu converso com um pastor que conduz ali uma comunidade terapêutica, é afastado, sabe, da cidade, e lá muitos vêm se recuperando. Eu preciso ter um cuidado, eu até passo essa ideia para o vereador Raimon. Eu preciso ter um cuidado quando eu falo das comunidades terapêuticas, até porque o vereador Raimon ele é frequentador assíduo de uma igreja católica, da Igreja Católica, e a Igreja Católica, muitas delas estão inscritas nesses programas que o governo federal apoia para que haja uma comunidade terapêutica para cuidar disso, como também igrejas evangélicas, e eu acredito também tem a participação também de centro espírita. Eu eu vivenciei isso, eu conversei com pessoas que trabalham nessa área. Quando um dependente químico ele é levado a um local desse para tratamento, não bastam só psicólogos e psiquiatras, não. Ele precisa passar o seu dia em abstinência. Então ele precisa começar a ter uma dinâmica, ele precisa ver outras coisas, ele precisa ocupar a mente. E aí você não consegue levar para um local aonde e se o Estado propõe isso, imagina a sua deficiência para dar a ele, vai dar o que a ele ali? Você acha que vão se preocupar em dar a ele música, participação de coisas culturais, mas as igrejas, elas têm uma boa participação nessa questão, elas trabalham essa questão com o usuário e têm recuperado muita gente. Sou extremamente a favor das comunidades terapêuticas, desculpe, eu acho que tem que haver forte investimento nisso também, mas, como bem falou o vereador Raimon, aí eu tenho que concordar. Nós temos um problema muito sério que envolve o Ministério Público, Direitos Humanos, Governo do Estado e Judiciário. Todos eles estão batendo cabeça e quem está sofrendo no final não é só o usuário, não, doutor, é a população também. Vereador, pegando o gancho das comunidades terapêuticas, ou seja, essa iniciativa reforça esse modelo, né? Isso é preocupante na sua avaliação? Já deu certo, não deu certo? Eu acho que é preocupante no sentido assim, de que nós temos, é claro, o Jones está correto, tem comunidades terapêuticas, estão ligadas às religiões, todas elas, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque nós vivemos muito tempo, começou com a reforma psiquiátrica na Itália, e nós vivemos muito tempo com a questão da reforma psiquiátrica, que na verdade é a luta antimanicomial. O que a gente tem aqui nesta Lei 13.840 é um retorno ao manicômio. É um retorno a uma prisão onde as pessoas perdem a sua liberdade e perdem o seu rumo. Então, comunidade terapêutica A, B ou C, elas são distintas. É claro que tem algumas comunidades que acolhem. Quero dar um exemplo, que não é uma comunidade terapêutica, é uma casa de abrigo de população em situação de rua para a recuperação de pessoas que estão em situação de uso abusivo de álcool e outras drogas.
né, que é a Casa de Betânia, em Jacarepaguá. Poderia dar exemplo também da comunidade Shalom. Podia dar muitos exemplos de comunidades ligadas ao movimento espírita, ao movimento evangélico, não tenho problema com isso, mas vou dar esses 2 exemplos. A comunidade de Betânia, existe no Rio de Janeiro uma chamada Rede Histórica de Assistência, que aí a prefeitura paga os profissionais, paga uma verba, a Prefeitura do Rio, né, com recursos que vêm do Fundo de Assistência, fundo a fundo, e que, portanto, vem do governo federal, e aí esse fundo é para pagar essas comunidades. Lá na comunidade de Betânia, são 70 ou 80 homens, só homens. Esses homens passam por um projeto pedagógico de encontro consigo mesmo durante 9 meses, depois já saem dali encaminhados para o trabalho. Muitos deles usuários de drogas pesadas, e que fazem esse processo todo. Sabe o que acontece com o Rio de Janeiro? Eles ficam 4, 5, 6 meses sem ter o repasse para a rede histórica. E aí nós queremos agora dizer que as pessoas vão ser internadas. Onde? No SUS, no Souza Aguiar, no Pedro II, em Acari, no Rocha Faria, onde? Vai ser em comunidades terapêuticas que, se a gente não toma cuidado, porque a questão da política pública, eu como homem público, o meu cuidado é para que aquilo que parece ser uma solução pode vir a ser uma prisão. Uma prisão. E eu não quero que ninguém me prenda porque eu gosto de tomar uma cerveja ou porque eu não gosto, ou porque eu visto vermelho ou porque eu visto verde. Eu tenho caminhos a serem feitos. Então, nesse sentido, eu acho que as comunidades terapêuticas, elas têm que ter um olhar muito cuidadoso para com elas, senão elas serão a volta ao manicômio e a saúde mental não pode retroceder. Vamos continuar, então, com esse assunto no próximo bloco. Vamos para o último intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. Doutor Vanderlei, gostaria de começar agora com o senhor. Os críticos definem como uma lógica manicomial, até citada também pelo vereador Raymond, né? É um retorno àquela ideia de separar para dar atenção? Até que ponto isso não se torna, como disse o vereador Raymond, uma prisão para esses pacientes? Para mim será, né? Você, quando tira uma pessoa à força, onde quer que ela esteja, e interna, ela está sendo submetida a um regime prisional. Isso eu não tenho a menor dúvida. Se será útil, se não será útil, eu não sei, mas ela está sendo presa. E com relação a isso, eu sou contra. Sempre vou ser contra isso. É um retorno a mais uma instituição fechada aqui no Brasil, né? E a gente lutou tanto para evitar isso. E com relação a essa internação compulsória, eu acho que não vai resultar positivamente. Por quê? Porque ela é imposição, ela é obrigatória e o tratamento do dependente químico ele depende de vontade. Isso é a experiência que eu tenho de longos anos trabalhando, estudando esse tema, ouvindo as pessoas, e aqueles que conseguiram se livrar da dependência química foram aqueles que um dia manifestaram essa vontade e seguiram o caminho do tratamento. Eu acho que essa internação compulsória é um retrocesso e jamais vou concordar com isso, vou buscar sempre defender as alternativas. Pegando carona, então, na linha de raciocínio do Dr. Vanderlei, depende de vontade, né? Uma internação compulsória, só acredita que consegue realmente chegar ao objetivo e recuperar esse paciente ou não? Pode não chegar ao tratamento ideal. Pode dar certo, pode não dar certo. Mas uma coisa que eu não vou conseguir defender aqui é que uma pessoa que não está mais na sua sanidade mental, uma pessoa que já não tem mais condições de falar sobre si, diga que ele pode ou não buscar um tratamento. Eu não posso olhar para um viciado no crack que já está indo para o final da sua vida e está, de repente, assaltando pessoas, cometendo homicídio. Eu não posso olhar para aquela adolescente, menina que está numa cracolândia, que sai para se prostituir e muitas das vezes retorna grávida porque ela precisa fazer manutenção do seu vício. Eu não posso olhar para essas pessoas e perguntar, você quer tratamento? Ela vai me dizer não, eu baixo a minha cabeça e saio, Sérgio. São essas falas que isso sim é retrógrado, isso sim é hipocrisia. Eu quero pedir perdão aqui na mesa de debate, mas a gente está sendo eleito aí pelo povo para poder justamente ser um pouco mais rígido com esse tipo de fala, com esse tipo de ação no nosso Brasil, que a gente só tem visto aí se multiplicando.
Tem omissão do Estado? Tem. Tem demagogia, tem erros nos procedimentos dos direitos humanos, seja até mesmo no Ministério Público. A gente vê tudo isso aí acontecendo. Mas eu não posso colocar um debate a raso ao olhar para um usuário de drogas e dizer, você quer ou você não quer ir? Como é que eu faço isso? Eu preciso pegar esse camarada e preciso levá-lo. Olha, meu pai ficou 10 anos emagrecendo e sofrendo com alguma coisa que não se sabia o que era. E eu falava, papai, eu tinha 25 anos de idade, papai, vamos ao médico, não preciso, eu vou tomar aqui um chá de alho com não sei o que lá. E no final das contas, quando finalmente fomos ao médico com o papai já morrendo, ele tinha doença de Chagas. Uma doença que hoje em dia, com poucos remédios, você trata da pessoa, a pessoa vai até o final da vida, da velhice dele. E papai morreu ali na minha frente, depois de 10 dias internado. Se eu tivesse há anos atrás pegado o papai e falado, você vai agora no hospital para ver o que é. Como uma pessoa pode decidir assim sobre a sua vida? Sabe, estou dando um exemplo de uma situação de doença que não são drogas. Imagina drogas. Então fica aqui colocado o meu posicionamento que é preciso que haja sim um local de internação, é preciso que o poder público de governo se posicione, venha investir, venha colocar o seu dinheiro na pessoa, no ser humano. É preciso esse tipo de política pública humanizada, que a gente não vê muito aqui no Brasil. Mas isso é uma parte que tem que ser resolvida. E a nossa parte? E nós, enquanto políticos, precisamos cobrar e precisamos dizer o que temos que fazer. Vereador Raymond, ok, a lei foi sancionada. E aí, qual a expectativa? Pois a expectativa é que o movimento social, que a sociedade, que os organismos de luta pelos direitos humanos e pelas liberdades individuais e coletivas continuem se posicionando. É isso, né? Eu venho da tradição da luta do povo da rua e quero lembrar que a década de 60, quando Carlos Lacerda era governador do estado do Rio de Janeiro e que teve a chamada Operação Mata Mendigo, e que, portanto, naquele momento decidiram que os mendigos, não, na época era mendigo, né? Hoje a gente fala população em situação de rua, não podiam estar nas ruas do Rio de Janeiro e, portanto, eram levados para o Rio da Guarda e Guandu e diversos foram mortos, retratado num filme belíssimo chamado Topografia de um Desnudo. Então, decidiram daquela forma. Por quê? Porque eram incapazes. Agora vamos decidir de outra forma. Você é incapaz, você tem que ir ser internado. A pergunta, né? Quando você quer tratamento, essa pergunta não é apenas uma pergunta seca, não são 3 palavras a serem colocadas. Tem a questão da abordagem. Como é que você aborda o outro? Como é que você conversa com o outro? Como é que você dialoga? Como é que o outro está tão incapaz que eu já chego à conclusão de que ele não merece o meu diálogo, merece a minha imposição. Eu vou lá perguntar se ele quer tratamento, e independente da resposta dele, a Lei 13.840 me diz, eu posso trancafiá-lo, que eu já vou com a decisão tomada. Então eu quero dar 3 exemplos, Casa de Betânia, Casa de Lázaro e Emaús, 3 casas que acolhem população em situação de rua. Essas 3 casas, por que é que elas têm consigo homens e mulheres que de fato estão enxafurdados nas drogas e que levam para lá e que fazem um processo de tratamento? Porque não foi só perguntado para ele, escuta, você quer tratamento? Não foi só perguntado isso para ele. A abordagem é diferenciada. Como é que você chega no outro? Como é que você conversa com o outro? E nesse sentido, eu acho um atraso e espero muito, né? E luto muito para que a gente possa, inclusive, dar internação, né? Mas que essa internação seja concedida, que seja desejada, que esse desejo a gente pode até, de certa forma, trabalhar para que ele aconteça, com uma abordagem adequada, reconhecendo no outro, por mais desfigurado que ele seja, um ser humano, merecedor do nosso respeito e portador de direitos. Acho que é isso, né? Doutor Vanderlei, a sua análise em relação à expectativa, ou seja, a gente tem aí uma lei, né, já foi sancionada, e a gente tem uma estrutura que ainda não está teoricamente confirmada, né, planejada. Como que a gente espera abrigar esses pacientes? Como que a gente vai ter, por exemplo, o prazo de 90 dias, né? Ou seja, existem alguns pontos que precisam ser revistos na sua avaliação? Eu acho que essa lei ela ainda depende de uma regulamentação, né? Que eu espero que ela venha pelo menos a minimizar as possíveis mazelas que a própria lei vai com certeza causar. Então vamos aguardar essa regulamentação e vamos ver quais são as iniciativas que eles vão adotar e quais são as alternativas que eles vão conceder. Onde eles vão ser internados, como vai ser isso, como vai funcionar, porque a gente tem poucos locais para tratamento adequado dessa legião de pessoas que estão sofrendo desse mal. Bom, infelizmente chegamos ao final desse debate, né? O tema é muito bom, mas a gente precisa agora das considerações finais. Vereador.
Sim, olha, eu quero falar para você que acompanha aqui o Rio TV Debate, e para você, de repente, que está envolvido com essa questão do uso de droga, seja ela lícita ou ilícita. Eu quero dizer para você que nós não podemos passar a mão na sua cabeça e dizer que você é um coitadinho. Você tem responsabilidade pelo que você fez. Ninguém nasce dependente químico. As pessoas, elas optam por isso daí. Quer experimentar, quer fazer parte da balada, está no meio da brincadeira. Mas dizer para você que não é porque você é agora um dependente químico que você perdeu seu valor na sociedade. Você tem um valor. E você tem um valor tremendo. E o nosso trabalho é para que você seja resgatado. Mas eu quero dizer que, enquanto isso, você precisa lembrar que você vai causar um dano à sua família, um dano à sociedade. O dinheiro vai acabar. Seu emprego, você não vai conseguir fazer manutenção. E você vai buscar no crime esse dinheiro. Porque muito mais vai valer as drogas que você usa do que as vidas que estão ao seu redor. Por isso, eu quero falar uma coisa para você. A cada vez que você usar as drogas e se sentir aliviado, procure usar esse momento para pensar e refletir. Busque tratamento, busque ajuda. Vai na igreja católica, vai na igreja evangélica, as igrejas, aonde você for encontrar pessoas que possam te ajudar. Existem essas pessoas. Isso enquanto se omitem e batem cabeça. Ministério Público, Direitos Humanos, o governo, os juízes, o judiciário. Então busca a sua ajuda, mas não fique permanecendo nisso não. Vereador Raimundo. Quero agradecer a Rio TV Câmara, viu? Agradecer e parabenizar, agradecer o Jones e o Vanderlei. E dizer assim, que também quero dizer para os usuários que serão, de certa forma, aí, atingidos por essa lei, que é a Lei 13.840. Quero dizer que muitas das questões que você vive hoje são causadas por falta de política pública. Muitas das questões que você vive hoje são causadas por conta da omissão do Estado, por conta de falta de orçamento e que nós, vereadores, às vezes não votamos adequadamente na Câmara Municipal, os deputados não votam na LERJ e outros não votam na Câmara Federal. Então você também, claro que você tem que procurar tratamento, é ótimo que você procure isso, mas é bom saber também que você também é vítima de um Estado que não olha para os pobres há 500 anos, com um período pequeno da época do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. E queria trazer aqui três frases célebres que eu carrego comigo. Primeira, ninguém é senhor de ninguém. Segunda frase, não falem de nós sem nós. E a terceira frase, de uma grande trabalhadora rural chamada Margarida Maria Alves, que dizia, medo a gente tem, mas a gente não usa. Portanto, a coragem é que a gente tem aqui para lutar contra esses desmandos e para lutar pelos direitos dos mais pobres. Sua conclusão. Eu queria também primeiro agradecer o convite para estar aqui hoje. Não sou político, mas faz uma política importantíssima. A gente faz um trabalho na OAB com relação à prevenção às drogas e insisto na tese do direito, da liberdade sempre, do respeito ao ser humano, tá? Você não pode obrigar o ser humano, carregar um ser humano à força, tirar de onde ele está à força. Eu acho que a força nunca... Mas eu acho que mais importante do que a minha opinião é o respeito que eu tenho que ter pela opinião dos outros, mas eu defendo a minha até o final. E queria agradecer efetivamente o convite para estar aqui hoje. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.